Oi, pessoal, tudo bom? A gente hoje vai falar de osmose, né? Osmose, que é um processo bem interessante. O que é osmose? É a passagem do solvente através de uma membrana semipermeável do meio menos concentrado, hipotônico, para o meio mais concentrado, hipertônico. Ou seja, a água, um solvente, passa por uma membrana semipermeável do meio onde está com a concentração menor para o meio onde está com a concentração maior. Isso é um processo espontâneo, que a gente estuda muito isso em biologia. Mas em química também é importante. A gente pode obter a água a partir da água do mar, a água potável, por um processo chamado osmose reversa, que é um processo que se gasta energia, já que vai ser um processo contrário à osmose. Então, vamos ver como é que o Enem cobra isso na provinha deles. Vem comigo que a gente vai se divertir aqui nessa questão. Olha aí, pessoal. Ele diz: a osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução 0,15 molar de NaCl, cloreto de sódio, possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas. Pessoal, então ele está dizendo a você que uma célula humana também tem uma pressão de quanto? 0,15 mols por litro, 0,15 molar. É isso que ele está nos dizendo nessa questão. Se tem a mesma pressão, a gente diz que é uma solução isotônica. Aí ele fala: a imersão de uma célula humana em uma solução 0,20 molar de NaCl tem como consequência o quê? Olha, pessoal, vem para cá. Você sabe muito bem, né, que você tem que aplicar uma célula, por exemplo, um processo, uma injeção intravenosa, a concentração não pode ser diferente da do sangue, porque senão você vai ter processos ou de perda d'água ou de ganho d'água. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma solução 0,15 molar, que ele fala que é quanto vale a célula humana, não é isso? Aí ele chega e pergunta para a gente assim, ó, olha a pergunta dele, como foi bem interessante. Ele perguntou assim, ó, se eu colocar num local uma solução, né, em uma solução 0,20 molar. Então, aqui, ó, a célula humana, que é 0,15, eu vou colocar imersa em 0,20 molar. Com isso, o que é que você deduz? Aqui fora é o meio mais concentrado, é o meio hipertônico. E aqui dentro é o meio menos concentrado. Então, é o meio que hipotônico. Aí, o que é que vai acontecer, pessoal? A água sempre sai do meio hipo para o meio hiper. Esse é o processo da osmose. Então, a célula humana vai perder água até ela ficar murcha ou crenada. Então, com o passar do tempo, quando você analisa de novo, ela vai estar como essa célula? Essa célula humana vai estar murcha. Por quê? Porque ela perdeu a água. Então, vamos ver qual a alternativa que trouxe isso para a gente na questão. Vamos lá? Olha aí. A absorção de íons sódios, não, ela vai perder água, né? Difusão, não. Difusão, não. É um processo de transferência de água por osmose, né? Difusão rápida de sódio para o interior da célula, não. Diminuição da concentração das soluções presentes na célula. Pessoal, se você está perdendo água, você está aumentando a concentração. Letra D, transferência de íon sódio na célula para a solução. Não, isso é transporte ativo, né? Bomba de sódio e potássio que você estuda em biologia. E letra E, que é a resposta. Transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução. Exatamente. O que é que acontece? A célula vai murchando, a célula vai perdendo água pelo processo de osmose. Então, pessoal, esse é o processo que a gente está aprendendo a ver hoje, tá certo? Então, vem cá. Vamos aqui para mais um detalhezinho. Então, agora a gente vai falar exatamente sobre o que é a osmose. O que é a osmose? Osmose
e vem comigo para a gente entender e depois olhar os slides. Posso vir? Vamos embora. Deixa eu compartilhar mais um pouquinho aqui contigo. Vê bem, pessoal. Imagine aqui que a gente tem um recipiente, tá certo? E esse recipiente, ele está separado por uma membrana cheia de pequenos porozinhos. Esses porozinhos vão sendo o que deixa passar o solvente e não deixa passar o soluto. É uma MSP. Guga, o que é MSP? MSP é uma membrana semipermeável. Legal. Então, uma membrana semipermeável é aquela que faz o quê, pessoal? Ela permite exatamente a passagem do solvente, ela permite a passagem do solvente pelos seus poros, que são bem pequenininhos, mas não permite o soluto. Mas não permite que o soluto passe, né? Que o soluto ultrapasse, que o soluto vá sendo transportado de um lado para o outro. Então, imagine agora que eu tenho aqui uma solução 2 molar e que eu tenho aqui uma solução 5 molar. Obviamente, pessoal, a onde eu tenho a solução 2 molar, que é a que tem a menor concentração, né, a menos concentrada, a gente chama ela de quê? A solução menos concentrada, a gente chama ela de hipotônica. Legal? A hipotônica é a solução menos concentrada. A solução mais concentrada, 5 molar, a que tem maior concentração, a gente vai chamar ela de quê? A gente vai chamar ela de hipertônica. Maior, né? Hiper. E aí, o que é que você percebe? Pessoal, normalmente, pelo gradiente que a gente vai ter, o processo se dá de tal forma que a água passa do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, esse é o sentido da osmose. A osmose é a passagem da água ou do solvente, né, do meio hipo para o meio qual? Para o meio hiper, de forma espontânea. É isso que é a osmose. Lembrando a você, pessoal, que através de uma membrana semipermeável sempre, né? Então, para que se evite essa passagem, a gente aqui vai ter uma pressão, que é uma pressão que tenta igualar os meios, tenta fazer com que a água não passe todinha, né? Quando chegar um meio ficar isotônico aproximadamente, né, um lado igual ao outro, a gente vai ter aqui uma pressão externa contrária a essa osmose, que a gente vai chamar de pressão osmótica, exatamente representada por π. Então, aí você tem uma pressão osmótica. Lembrando, fundamentalmente, que isso tem uma aplicabilidade direta, pessoal. Como assim, Guga? Olha, a gente vai imaginar aqui, ó, algumas situações, tá? Imagine a primeira situação, onde eu coloco uma célula 2 molar aqui, no meio 2 molar. Então, o meio intracelular e o meio extracelular têm a mesma concentração. Então, eu digo que aqui eles são o quê? Isotônicos, não é isso? Isotônicos. Então, pessoal, nesse caso, nem há ganho, nem há perda. O meio se mantém. Então, há uma manutenção. Ninguém perde, nem ninguém ganha água. É o ideal, concorda? Agora, imagine uma outra situação onde eu pego agora e faço um processo onde eu vá colocar, por exemplo, num aquáriozinho, eu boto um peixe aqui, tá? Eu coloco aqui um peixezinho, faz conta que isso é um peixe, tá? E esse meu peixe tem a concentração 2 molar e o meio externo tem 4 molar.
Então, o meio externo, ele é um meio o quê? Ele é um meio hipertônico, onde tem uma maior concentração, não é isso? E o meio interno é um meio o que aqui do peixinho? Hipotônico. É o que acontece se você pegar um peixe de água doce e colocar na água salgada. Pessoal, a água sai do meio hipo para o meio hiper. Então, ele vai, olha, perder água, não é isso? Como ele vai perder água, ele vai morrer, né? Vai desidratar. Aí a gente diz que essa célula vai ficar totalmente murcha ou crenada. Então, aqui, ó, a perda de água até murchar, até ficar murcho ou crenadinho, tá? Imagine um terceiro caso, onde agora você tem exatamente o contrário, né? O que é que a gente vai fazer aqui nesse caso? A gente vai colocar aqui um peixinho de água salgada na água doce, né? Vai inverter. Aí aqui ele tem 2 molar e aqui a solução tem 1 molar. Então, o que é que eu posso dizer agora? O meio externo é o meio de menor concentração, é o meio hipotônico. E aqui o peixinho é o meio hipertônico. E aí, pessoal, ele vai ganhar água. É, exatamente. Então também não vai funcionar bem não, viu? Porque como ele é um meio mais concentrado, ele vai ganhar água. Então, ele há o quê? Ganho de água até explodir. Então, ele provavelmente vai sofrer uma explosão. Se fosse uma célula, uma hemácia, por exemplo, era uma plasmoptise, era uma explosão, ou hemólise. Então, pessoal, o que é que a gente percebe com clareza? Você deve prevalecer o meio com o quê? O meio interno e o meio externo com pressões semelhantes para que não ocorra uma variação tão grande na sua pressão osmótica, tá bom? Na perda da água. Vamos lá. Então, agora que eu falei isso, a gente pode olhar um pouco como é que isso vem nas nossas provas, como é que a gente precisa ficar bem atento. Bora lá? Vamos sim. Olha aí, pessoal, osmometria, osmoscopia, vai medir, né, a osmose. Então, o que é a osmose? É a passagem do solvente de uma solução através de uma membrana semipermeável. O que é uma membrana semipermeável? Permite passar o solvente, mas não permite passar o soluto. Pessoal, qual é o sentido da osmose? Da solução de menor concentração, da solução hipotônica, até a solução de maior concentração, a solução hipertônica, até que depois de algum tempo, aproximadamente as duas tenham a mesma pressão. Então, isso é um processo de osmose, tá certo? Então, lembre-se, a osmose é um fenômeno semelhante, tá certo? Ele admite que o solvente atravessa apenas a membrana semipermeável na forma de vapor, ocorrendo a verdadeira o quê? Destilação do solvente. Está entendendo isso? A água passa e o sal fica, por exemplo. Então ela está destilando. É um processo semelhante a uma destilação. Eu não estou dizendo que é uma destilação. Estou dizendo que é um processo que você separa, por exemplo, a água de sal através de um processo de quê? De osmose. Lembrando sempre que para se obter a água potável a partir da água do mar, é a osmose reversa, que a gente vai ver daqui a pouco. Porque o normal é que a água vá de onde? De onde tem menos para onde tem mais sal. Então vai ficar mais salgada ainda, entendeu? Eu quero inverter o processo. Aí eu faço uma osmose reversa. Guga, e qual é a diferença de difusão e osmose? Pessoal, difusão é quando se passa o soluto através de uma membrana, tá certo? Então, a difusão é quando passa o soluto, já a osmose é quando passa o solvente. Então, difusão passa o soluto, osmose passa o solvente através dessa membrana. E aí vem o melhor. Pessoal,
A pressão osmótica, lembra que eu falei para você agora há pouco? Ela é uma pressão externa e a pressão osmótica, ela deve ser aplicada para impedir a osmose. Então, ela deve ser uma pressão mecânica contrária à osmose, senão a água ou o solvente passaria indefinidamente. E eu quero que os meios se igualem, que eles fiquem isotônicos. Então, pessoal, a pressão osmótica, ela é uma pressão contrária à osmose. E Van Hoff, ele verificou que a pressão osmótica, que a gente chama de π, ela é semelhante à pressão dos gases. Por que isso? Porque o gás eu tenho que ter o quê? Um meio extremamente, a partícula é muito pequena em relação ao volume total, o movimento é aleatório, não é isso? Então, na pressão osmótica também, a solução é diluída. Então, o tamanho da partícula, ela é mínima em relação à solução. Então, a pressão osmótica de uma solução é igual à pressão que o soluto exerceria no estado gasoso, porque tem características semelhantes, tamanho, movimento browniano e por aí vai. Então, a gente pode usar a equação de Clapeyron, onde eu tenho PV igual a nRT. Vem cá para eu te mostrar. Olha que bonitinho. Então, olha, a gente vai ter aqui, ó. Se, pessoal, a gente aprendeu que PV, pressão vezes volume, é igual ao número de mol, R vezes T. Vou chamar essa pressão de π. O que é π, Guga? π é a pressão osmótica. E se eu quiser colocar P? Pode colocar, não tem nenhum problema, a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, πV igual a nRT. Passa V para lá, π igual a NV vezes RT. O que é N sobre V, Guga? N sobre V é molaridade. Então, π é igual a molaridade vezes R vezes T, onde M é a concentração molar, R é a constante universal e T é a temperatura. Não é isso? Então, pessoal, fácil da gente interpretar esse processo. Olha uma questão para a gente trabalhar. Uma proteína de uma amostra do soro sanguíneo foi isolada em uma dispersão coloidal, contendo 684 miligramas desta proteína. Isso é a massa em miligrama, né? Foi preparada com água suficiente para formar 10 ml de solução. Essa solução apresenta uma pressão osmótica de 0,31 atm a 37 graus. Primeira coisa, pessoal, tenho que transformar a massa para grama, tenho que transformar o volume para litro e tenho obrigatoriamente que transformar a temperatura para Kelvin. Então, fazendo isso, a temperatura, como é que eu faço? Somo Celsius com 273. A massa está em miligrama, divido por 1000, acho em grama. E o volume está em ml, divido por 1000, acho em litro. Então, achei aqui, né? 684 miligramas é 0,684 gramas. 10 ml é 0,01 litro. Pi, eu quero aqui que ele me disse que era 0,31. E a temperatura, peguei graus Celsius, que era 37, somei com 273. Aí ele pergunta, considerando a proteína como sendo um composto covalente típico, ou seja, não ionizou, não vou usar Van Hoff, ele diz, sua massa molecular aproximada é, e dá a constante 0,082 atm, litro, mol e Kelvin. Então, agora, ó, pessoal, PV igual a nRT, dividir aqui massa pelo mol, né, que é o número de mol, é massa pela massa molar, e substitua 0,31, que é a pressão, o volume 0,01, a massa, ele me disse que era 684 miligramas, ou seja, 0,684 gramas, R 0,082 e a temperatura 310 kelvins. Ele quer saber a massa molar. Fazendo a continha, 5,61 vezes 10 a terceira grama. Pô, Gustavo, é muito pesada, Guga. É um polímero, né? É uma macromolécula, tá bom? Então, pessoal, lembrar, consequência da osmose nos seres vivos. Se eu tiver uma solução 0,15 molar de NaCl
que possui a mesma pressão osmótica das soluções nas células humanas, o que é que vai acontecer se eu colocar também uma com uma concentração maior, menor ou igual? Lembrando, né, pessoal, se eu colocar ela num local, caso eu coloque a solução tem uma concentração menor, a célula ganha água até explodir, hemólise, quebra das células do sangue, não é? Mas eu posso colocá-la também em que segurança? Eu posso colocá-la no local onde ela esteja numa solução mais concentrada. Então ela perde água, ela fica enrugada, murcha, perde água, fica crenada. E aqui você tem os 3 movimentos que são super importantes. Aí você pode estar pensando assim, Guga diz, tem alguma coisa importante de osmose no dia a dia? Pô, pessoal, tem bastante. Vou te dar um exemplo. Carne de sol tão típica aqui na nossa região, né? A carne de sol, pessoal, é o quê? Não se tinha como guardar a carne em grandes quantidades, porque nem tinha gelo, nem tinha refrigerador, muito menos. Então, o que é que se fazia? Salgava-se a carne na região externa dela e colocava ao sol, carne de sol. Aí, olha, com o tempo, a solução lado de fora, cheio de sal, era mais concentrado, puxava toda a água. Como puxava a água, aí o meio interno ficava com menos água, logo, se tem menos água, tem menos micro-organismo para apodrecer essa água. E aí ela se mantinha por mais tempo. É o princípio da carne de sol. É o princípio, por exemplo, do bacalhau. Mesma coisa. Salgar a comida e aí você vai ter o quê? A água é puxada do meio intracelular e com o tempo ele apodrece mais devagar. Lembre-se, a conservação de muitos alimentos, carne salgada, bacalhau, frutas em calda, né? É tudo um processo de osmose. Também, pessoal, quando você imagina a mumificação no Antigo Egito, entre outros processos, também tinha a osmose. Não é interessante esse processo, né? Então, olha bem, outra coisa que eu queria falar com você é sobre a osmose reversa. O que é a osmose reversa? Pessoal, osmose reversa é você tirar da água do mar a água potável. Então, imagina como é esse processo. Vê bem, vem para cá. Olha, pessoal, imagine que eu tenho aqui, ó, um recipiente. Legal? Tenho aqui uma membrana semipermeável. O que é uma membrana semipermeável? Passa o solvente, mas não passa o soluto. Aí aqui eu coloco o quê? 2 processos e aqui um êmbolo, tá? Isso aqui é um êmbolo. Feito o êmbolozinho da injeção. Nesse lado aqui, ó, eu coloco uma solução 2 molar e aqui eu coloco uma solução 4 molar. Logo aqui, como tem uma menor concentração, é uma solução hipotônica, né? Uma solução hipotônica. Como aqui tem uma maior concentração molar, ela é uma solução que hipertônica. E aí eu lhe pergunto, o que é que vai acontecer? A água vai passar do meio hipotônico para... O que é que eu estou batendo aqui? Para o meio hipertônico. A água vai passar nesse sentido aqui, ó. Mas olha, esse lado aqui é a água doce. É o que eu chamo de água potável. E o lado de cá, o mais concentrado, é a água do mar. Aí eu te pergunto, pessoal, tu vai querer isso? Não, porque isso que está acontecendo aqui é a osmose, mas você não quer osmose, você quer inverter o processo, então você vai dar energia para uma pressão externa acontecer e fazer com que a água passe, e essa água está o quê? Contrária à osmose.
Então, por isso que a gente chama isso de osmose reversa. É o processo que acontece, por exemplo, quando você quer obter a água a partir da água do mar. E quando você tem isso, você tem, por exemplo, em Fernando de Noronha. Toda a água de Fernando de Noronha é obtida a partir da osmose reversa, que é um processo contrário à osmose. Olha aí, ó. Em regiões desérticas, a obtenção de água potável não pode depender apenas da precipitação. Nesse sentido, portanto, sistemas para dessalinização da água do mar têm sido uma solução. Alguns desses sistemas consistem basicamente de duas câmaras, uma contendo água doce e outra contendo água salgada, separadas por uma membrana semipermeável. Aplicando-se pressão na câmara com água salgada, a água pura é forçada a passar através da membrana para a câmara contendo água doce. O processo descrito para a purificação de água é denominado o quê? Osmose reversa, um processo contrário à osmose. Não é legal, pessoal? Uma questão bem interessante para vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E ó, beijo.